Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016. Estamos na mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre cuidados com os olhos neste verão. Vamos falar também do lançamento do CD da cantora católica Sabrina Ribeiro. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário, sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp, número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o terapeuta e professor Francisco Magaldi, recebemos também o advogado Dr. José Lúcio Fernandes. Como convidados de hoje, nós recebemos o oftalmologista Dr. Luciano Arantes, a cantora Sabrina Ribeiro e o músico Daniel Ribeiro. E o verão começa amanhã, e com a chegada da estação mais quente do ano, alguns cuidados especiais com os olhos devem ser tomados. Hoje aqui na mesa de debates você vai saber como aproveitar essa época e ao mesmo tempo evitar problemas oculares. O Dr. Luciano Arantes está aqui conosco para conversar sobre isso. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na mesa de debates. Para começarmos, alguns cuidados básicos nessa época específica do ano. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos telespectadores. A gente tem que observar que, que o período do verão é um período muito longo, o dia é muito grande, né? Então você fica mais exposto aos raios solares. E com isso evapora mais as lágrimas e você tem uma agressão maior. Então você vai sentir, vai ter mais, aumenta aí 20, 30% o número de consultas, né, nessa época, com queixas diversas, né? Ardência nos olhos, sensação de corpo estranho, epiremia nos olhos, olhos vermelhos. Então, realmente, você sentiu uma situação desagradável, né? O ideal é fazer o diagnóstico correto, não se automedicar, para você sanar aquele início ali de alguma irritação que de fácil tratamento, né? Fácil diagnóstico, do que deixar evoluir para uma coisa mais séria. Uhum. Agora, falando especificamente nesse tempo do verão, muitas pessoas vão para a praia e tudo mais. Cuidados específicos com os olhos para quem quer tomar aquele banho de mar. É a mesma coisa na pele, né? Você tem que cuidar dos olhos como você cuida da pele. Lembrar do protetor solar, não deve passar o protetor na pálpebra superior. Deve ser sempre assim na testa e na pálpebra inferior, porque senão escorre, vai arder. Ele tem um produto químico que começa a arder os olhos. Então evitar, sempre depois lavar as mãos, depois de passar o protetor. Um óculos solar com proteção, um óculos com diâmetro maior um pouquinho, para você evitar até um câncer de pálpebra, lesões como a catarata, predispor a catarata, lesões no fundo do olho, porque são lesões crônicas, não é igual uma queimadura de pele que você já procura o médico para sanar aquele problema. São lesões ao passar dos anos. Então, mas o problema é que são lesões irreversíveis. Então tem que fazer a prevenção tanto no inverno como no verão. Na praia, tomar cuidado também com uma doença mais rara, que pode ter os cães filhotes. Com as fezes do cães filhotes pode ser transmitida a toxocariase, que é um vermezinho que pode alojar no fundo do olho e dar lesões na retina, com comprometimento aí sério da visão. E então, realmente, fazer esse tratamento com a proteção com óculos de sol, um boné maior, né, para proteger mesmo daquela radiação naqueles horários de... João, eu queria aproveitar o ensejo, nosso querido Magaldi também. Hoje é o último programa que nós vamos participar ao vivo, então eu queria agradecer aos diretores do SERCOM, a presidente a doutora Jana Aragão, o professor Erickson Aragão também, pela oportunidade para tratar e debater assuntos de maior importância para a coletividade. Queria desejar aos nossos caríssimos telespectadores um Feliz Natal, boas festas, boas férias. E, infelizmente, esse ano 2016, um ano de muito pessimismo, um ano que trouxe muita ansiedade para o povo brasileiro. Que 2017 seja um ano de esperança, de otimismo e que traga luzes para todos os brasileiros. Aqueles que sejam desempregados consigam empregos e que toda a família brasileira, todas as famílias brasileiras possam encontrar o melhor caminho, o caminho da saúde, da esperança. Então, essa mensagem que eu queria deixar nesse último programa. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Luciano, que nesse período de verão também, se a conjuntivite ela
tem maior incidência nesse período, e muitas também, as lentes de contato, muitas lentes coloridas. A gente sabe que esse jovem, às vezes, não tem muita informação e começa a pegar as lentes, passar para o outro, emprestar, todo mundo usa, todo mundo coloca a mão, e às vezes, né, cheio, tem muito problema de bactéria. Quais são as orientações que o senhor dá para as pessoas a evitar a conjuntivite e evitar essa troca de lentes, e o que pode acarretar se a gente fizer isso com uma certa cautela? No período do verão, acontece a mesma coisa no período do inverno. No inverno tem uma aglomeração de pessoas no ambiente fechado. Então você contamina com aperto de mão, nos colégios, pode contaminar com a conjuntivite. No verão, você tem uma aglomeração de pessoas, ou na praia, né, na água do mar, ou lagos, represas e piscina. Então você entra em contato na piscina, evitar de abrir os olhos, nunca entrar com lente de contato em mar, em piscina, porque pode ter alguma bactéria, aderir na lente e com isso te contaminar depois, desencadear uma conjuntivite. Então, o cuidado redobrado no verão, porque às vezes a piscina, né, você não sabe como foi a limpeza daquela piscina, vai ter que pôr mais produto e o cloro acaba evaporando mais as lágrimas, com isso desencadeando um quadro de olho seco, irritação, e mesmo essa contaminação por vírus e bactérias pode dar na piscina, na água do mar e nessas lagoas, que tem que tomar esse devido cuidado. Sempre você saiu desses ambientes, que lave os olhos com água corrente, ou não é uma água mineral, ou água ducha de água doce, para evitar, né, fazer aquela limpeza ali, até com shampoo e tudo, para tirar aquele excesso da região. E no caso da lente de contato, o ideal é que não se compartilhe. A gente já pegou em consultório, o paciente falar que pegou a lente de um amigo dele para passar o fim de semana com a lente colorida. Quer dizer, é um absurdo, você não pode. Você está compartilhando uma lente, você está compartilhando uma possível infecção. Então, não se deve compartilhar. A lente de contato é um ato médico, uma coisa séria. O óculos, sim, você faça na ótica de confiança, porque não fica em contato com os olhos. A lente de contato, o próprio nome está falando, né? Fica em contato com os olhos. Então, você tem que fazer um acompanhamento com um profissional médico, que vai fazer o devido tratamento. Sentiu alguma alteração, tem algum fungo, às vezes, na lente, que você tem que olhar no microscópio, isso tudo vai ter que ser feito por um profissional. Então, você tomando os devidos cuidados, você pode usar a lente aí 10, 20, 30 anos. Hoje a gente tem lente de contato aí com filtro solar, você pode também, né, na hora de comprar, exigir essas com filtro solar. A grande maioria já tem com filtro solar, então já vai te proteger também contra a radiação. Então, você fazendo esse devido, usando o produto correto da lente, não usar em excesso. Às vezes a pessoa está começando a usar a lente, começa a usar, dorme com a lente. Não, mas eu não sinto nada, mas ele está só com 6 meses, 1 ano, 2 anos usando a lente. Isso é pouco tempo. Então, lá na frente, pode dar uma alergia e impossibilitar ele de fazer o uso de lente, porque ele exagerou, o organismo vai aguentando, porque é um corpo estranho, então ele vai aguentando até chegar a um ponto que ele pode reagir numa forma de alergia, e com isso você não poder usar a lente mais por um mau uso no passado. Então é muito importante que você siga a orientação de um profissional para usar corretamente a lente, e o óculos também de proteção, o óculos solar. Não pode comprar óculos que não tenha proteção. Hoje a gente consegue, numa apresentação, uma lente de qualidade com preço acessível, porque você, com o óculos, te dá, porque a pupila ela fecha na claridade, então já diminui a radiação. Mas você coloca um óculos de sol sem proteção, o que acontece? Aquela câmara escura dilata a pupila e vai passar a radiação direto, lesando as estruturas oculares, predispondo a catarata e lesões crônicas lá no fundo do olho, que é a retina. Então você acha que está sendo protegido, porque te dá aquele falso conforto, que dá aquela câmara escura, mas está passando a radiação direto. Então deve-se procurar uma ótica de confiança. Outra coisa, aquelas lentes com grau, evitar comprar lente em banca de jornal, em camelô, que tenha grau ali já pronto, porque você não sabe como foi feito aquilo, e você não sabe se é aquilo que você está precisando. E você deixou de procurar um oftalmologista. Se você está sentindo uma queixa, por baixo daquela queixa pode ser só a troca do óculos, que é um dos fatores de um exame de vista. Mas o ideal é que você faça um exame de vista básico de oftalmologia, porque tem doenças oculares silenciosas. Uma coisa que eu acho que no verão a gente vê muito é o seguinte: no verão nós passamos por zonas de alta pressão e baixa pressão. Isso ocasiona uma demanda maior de vento. E a gente sabe que a cidade é suja, né? Então o vento vem, essa poeira contaminada por
detritos, enfim, das mais diversas formas, inclusive bactéria, chega ao olho da pessoa ou à boca. Então, o que eu vejo? Muitas pessoas coçarem o olho, ou seja, provocar uma ranhura maior, uma contaminação, inclusive maior em função disso, ou então coloca a mão na boca e coloca a mão no olho, é uma coisa impressionante. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso daí, o que se deve, qual é o procedimento num caso de uma ventania dessa e a pessoa não estando perto de uma fonte de água limpa. Isso, porque o organismo é sábio, né? Quando você tem qualquer agressão, o que acontece? Estimula a produção de lágrima. Então aumenta a produção de lágrima. Porque a lágrima o que é? Tem antibacteriano, tem lubrificante, tem anestésico. Então te dá um conforto. Então, que lacrimeja, que deixa lacrimejar. O ideal é que você não leve a mão aos olhos para coçar, porque o olho é uma estrutura mole, uma estrutura frágil. Você não pode ficar coçando, pode desencadear um astigmatismo, que a gente chama aí um possível ceratocone no futuro, se a pessoa coça muitos olhos. Tem aquela conjuntivite alérgica que não sara nunca. Lesar a córnea. Você vai lesando a córnea, vai lesando, vai desencadear um quadro que a gente chama de ceratocone. Quadro sério, que você tem que entrar às vezes com cirurgia, com lente de contato específica. Então, não se deve coçar os olhos. Deu vontade, pega uma compressa de água fria ou lava os olhos com água corrente. Soro fisiológico. Um soro fisiológico, gelado, uma compressa com algodão, mas só mesmo encoste para fazer a compressa. Não realmente evitar de levar a mão para não prejudicar e não contaminar realmente os olhos. Uma dúvida que as pessoas têm também é sobre que colírio usar. Né? Tem o colírio que é lubrificante. Qual é o colírio mais indicado nessa época? Quando a pessoa tem uma infecção, né, está com uma irritação, às vezes ela vai direto na farmácia, aquele verdadeiro, né, aquele falado imediatismo. Então lá o balconista de farmácia fala assim, não, você pinga esse colírio aqui, porque eu já passei para o outro, ou já recebi uma receita aqui de outro médico que passou esse colírio. Mas não é a atitude correta. Porque você está passando, às vezes, para passar um anti-inflamatório, um corticoide, e pode estar desencadeando algum quadro de fungo, um quadro viral, pode potencializar aquela infecção. Então, de uma simples conjuntivite que você trataria com o diagnóstico correto, só até com soro fisiológico e um lubrificante ocular. Mas você tem que estar com certeza daquele diagnóstico. A gente não, você está sentindo algum desconforto visual, não se automedique, né? Você tem que procurar realmente um atendimento médico adequado para fazer o diagnóstico correto. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a nossa conversa com o Dr. Luciano vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Juiz de Fora, hoje começando com o oftalmologista Dr. Luciano Arantes sobre cuidados específicos com os olhos nessa época do verão. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes, só para poder lembrar para você que está nos assistindo, que ainda dá tempo de adquirir o seu Diário Regional de hoje. Hoje nas páginas do Diário você confere representantes municipais são diplomados. Aqui está a manchete, essas e outras informações de Juiz de Fora e região. Mostrar a capa aqui para você poder acompanhar. Esse é o Diário Regional de hoje, ó. Nas melhores bancas perto de você, você acompanha essa e outras informações. Continuando a nossa conversa com o Dr. Luciano Arantes, no primeiro bloco, o senhor mencionou a questão dos óculos de sol, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, né? Quais os perigos de ter um óculos de sol sem a proteção necessária, né? Sem ser daqueles recomendados, né? Como fazer para escolher o óculos de sol ideal nessa época do ano? Isso, é importante a gente até repetir, né, falar novamente, quem não escutou, quem não viu, porque é fundamental, porque são lesões, às vezes, que acontecem nos olhos, uma lesão mais crônica, às vezes com 5 anos, 10 anos de exposição aos raios solares. A gente pode aparecer também a pterite, que é uma carnezinha crescida no olho, que dá para até você ver no olho nu, acontece muito na população do Nordeste, que fica aquele excesso de radiação. E às vezes fica aquele óculos de camelô, óculos que não tem a proteção. Como você já até falou, você com óculos de má qualidade, a íris há uma dilatação da íris, porque você está com uma parte protegida escura. E com isso você está aumentando a probabilidade de você vir a ter uma doença, se aquele não for adequadamente protegido. Porque dá aquele falso conforto. Exatamente. Deu a câmara escura, a pupila dilata. Aí dilata, a radiação vai passar direto. E com isso começa a lesar desde a parte anterior dos olhos até
a parte lá da retina, lá do fundo do olho. E, né, lesões crônicas, mais lesões irreversíveis. E mesmo você com óculos de sol com proteção, você não deve nunca olhar fixamente para o sol. Agora eu estou protegido, eu vou olhar direto para o sol. Porque a chance de queimar o fundo do olho é grande. Então, você, né, tem que evitar isso aí. Eu estou protegido, então eu posso, né, abusar, fazer as coisas. E realmente não deve. Agora, qual a garantia que você vai ter desse óculos? Numa ótica de confiança, lá eles têm, às vezes, né, grande maioria das vezes, tem um aparelho para medir a quantidade de filtro, de 90%, 100% de filtro solar. E tem um certificado, não aquele selinho que às vezes você vai ver até no camelô, pode ter um selinho no óculos. Não, é um certificado que vai te dar como se fosse uma garantia que aquele óculos é transition, é fotocromático, né, que tem aquela proteção contra os raios UVA e UVB. Então você exige aí no estabelecimento comercial aquele certificado para te proteger aí dessas lesões. E também chamar atenção na criança também, né? Que deva usar criança também, porque pode começar, né, essas lesões na infância. As pessoas perguntam muito sobre a lente polarizada. É uma boa, porque tudo que vai para te agregar, para te dar conforto, né? Você consegue dirigir melhor. Tira a luminosidade. Um farol, tudo. Né? Essa lente amarela, ela dá um conforto maior à noite, porque tem gente que não consegue. Às vezes a pessoa tem uma miopia, tem um grau forte, né? Cruza com um carro, principalmente se a pessoa está com farol alto, aí piora mais ainda. Mas mesmo às vezes no farol baixo, você vai olhar para o ideal que você olhe para a sua direita, né? Na grande maioria tem a faixa branca na estrada, mas às vezes não tem, você fica perdido. Mas você nunca deve olhar fixamente, sempre desvia o olhar para a sua direita, para você não se perder na hora de você estar dirigindo aí e cruzar com o veículo. Mas são lentes que dão conforto, a lente fotocromática, a lente transition, que a gente chama hoje, que você sai no sol, ela escurece. Então isso aí te dá muito conforto. Às vezes a pessoa já usa óculos, ela já tem uma certa sensibilidade, que a gente chama de fotofobia. Saiu na claridade, fica fechando os olhos, aí começa a dar ruga, depois tem que fazer o botox aí depois. Doutor Luciano, tem os jovens, as pessoas aí gostam de trocar a cor dos olhos, né? Às vezes é castanho, quer colocar olhos verdes, já tem algum país aí que já está fazendo essa alteração, né? Colocando um anel, isso pode lesionar a íris, pode lesionar os olhos, isso tem efeito colateral? Isso, a gente viu recentemente, né, uma reportagem de um médico indiano que ele faz essa técnica de você pegar um anel colorido e colocar sobre a íris, né? Você introduz na câmara anterior do olho, entre a córnea e a íris, e coloca esse anel colorido, né? Tem um anel verde, anel azul, castanho, mel. Então aquilo é uma cirurgia totalmente imprópria, porque ela vai ficar encostando na córnea ali, ela vai ficar encostando na íris, e com isso irrita os processos ciliares e vão aumentar a pressão dentro dos olhos ali. Então, para dar um glaucoma, para opacificar a córnea, então tem muito mau resultado. Então eles estão realmente processando vários casos, que eu não indico fazer isso de jeito nenhum. O ideal é que use uma lente de contato colorida, né, fazendo um tratamento correto, você não abusando, pode usar a lente colorida, né, com acompanhamento médico, aí vai ter a mudança da sua estética com uma coisa mais saudável, bem mais tranquilo de você controlar. As pessoas têm que lembrar que o corpo humano é sábio. Dentro desse sentido, ele reage contra corpos estranhos. E isso não deixa de ser um corpo estranho, né, que você coloca, tanto é que dentro da própria prótese mamária é aconselhável trocar a prótese de tempo em tempo por causa do sistema de aderência e outras coisas mais. Você imagina isso dentro do globo ocular. É igual no caso da catarata. O que é a catarata? É uma baixa de visão reversível. É um cristal que a gente tem do olho que ele vai opacificando. Aí você tira aquele cristal e coloca outro cristal, como se fosse uma prótese, né? Uma lente intraocular. Você coloca essa lente, então é bom que os pacientes às vezes reclamam, a gente fique sabendo, que eles mas estou com dorzinha, tem uns 20 dias da cirurgia, tem um mês da cirurgia, porque pode, é aquela aderência ali do cristalino, porque não deixa de ser um corpo estranho, mas não é que vai dar uma reação de perda de visão por causa daquele cristal, absolutamente, é um cristal totalmente estéril, então vai ser uma cirurgia o que mais faz no mundo inteiro é a cirurgia de catarata, com a troca desse cristal. Então, quanto a isso, não tem que ficar preocupado. Às vezes dá alguma reação inicial de uma semana, 2 semanas, até um mês, que o olho fica um pouco irritado, você entra aí com um anti-inflamatório, até o próprio organismo acostumar com aquele cristal. A qualidade do material é fundamental. Por exemplo, eu fui piloto de moto velocidade. Eu acho que eu tenho mais titânio no corpo do que cálcio.
Então tem que tomar suplemento de titânio. E não há nenhum tipo de reação contra isso daí. Então, no caso do olho, que é uma área mais sensível, então o cuidado que a pessoa tem que ter em procurar o profissional e principalmente a qualidade do material que esse profissional usa, eu acho que tem que ser redobrado. Então. Com certeza, porque você vai colocar uma coisa, vai introduzir dentro do seu olho. Então é uma coisa realmente que... Mas hoje a grande maioria das lentes são de boa qualidade, então a gente tem como ter uma margem de segurança maior com esse tipo de cirurgia. Doutor Luciano, queria fazer uma pergunta. Você estava falando do óculos sem segurança, sem proteção. Quando a gente usa um óculos desse, por exemplo, talvez adquirido no camelô, que não tem uma segurança, tem possibilidade da pessoa ter dor de cabeça usando esse tipo de óculos? Porque, por exemplo, você passou dos 40 anos. A grande maioria das pessoas vão ter o que a gente chama de presbiopia, ou vista cansada. O braço vai ficando curto, aí você tem que esticar o braço, não consegue focalizar direito o cabelo. Então é a hora de você procurar um médico, não procurar um óculos ali de +2, que aí você vai testando. Igual antigamente a gente fala, igual dentadura, você vai testando até... Não tem como, você tem que fazer uma coisa adequada para o seu olho. Se você precisa de 2,5, é o exame de vista que vai te fazer isso aí. Então, o ideal é que se faça o exame com um médico de vista, com um oftalmologista. Hoje, por incrível que pareça, tem profissionais não médicos fazendo exame de vista. É isso que eu queria aproveitar, doutor Luciano, exatamente, porque a gente tem que saber que é a visão dos sentidos, né? Que a pessoa tem e leva, você falou, dor de cabeça, às vezes para estudar, ela tem uma certa dificuldade, mesmo criança, né? Não só depois dos 40 anos, eu acho que os pais têm que prestar bastante atenção, né? Se a criança está tendo dificuldade, ler, porque aí vem a dor de cabeça, vem outros sintomas, né? E às vezes a questão da deficiência visual, e a pessoa não está acostumada a fazer essa preventiva, né? Periódica. Então, o senhor como oftalmologista, aí estava entrando nessa advertência que tem pessoas não qualificadas fazendo exame, a periodicidade dos exames de oftalmologia e uma orientação para os pais de quanto em quanto tempo deve levar as crianças para fazer o exame. Tem a questão da pressão ocular, que muita gente nem desconhece, inclusive, a pressão ocular, né? Quais são as orientações que o senhor dá aos pais e às próprias pessoas aí, aos adultos, para que façam essas preventivas, porque é preferível prevenir, né? Porque, como ele falou, às vezes a pessoa está com dor de cabeça porque ela está com deficiência, alguma correção visual que pode ser corrigida e melhorar a visão, né? E acabar com a dor de cabeça. Muito importante, muito oportuna essa pergunta. Teve um tema num congresso só de ambliopia. O que é isso? A criança, se não for corrigida, porque às vezes, quando ela não enxerga dos dois olhos, é mais fácil fazer o diagnóstico, porque às vezes a criança fica chegando perto da televisão, está dentro da sala de aula, a professora nota que a criança está irritada, está nervosa, fica olhando para o lado. Por quê? Ela imagina todo mundo copiando e ela olhando e não vendo, não está enxergando. Então ela fica irritada, então já tem alguns sinais. Agora, o problema é quando ela não enxerga de um olho. Por quê? Às vezes é um grau de miopia, um grau de hipermetropia, um grau refracional. Então, ela não vai queixar, porque com um olho só vai correr tudo bem. E depois dos 6, 7 anos de idade, ocorre a maturação visual. Aí não adianta corrigir, porque às vezes você tem que corrigir com tampão. Ou às vezes quando a pessoa tem um estrabismo, o diagnóstico é mais fácil. A mãe com a criança estrábica, ela vai procurar um médico, ela vai procurar o recurso. Mas quando casa a ambliopia anisometrópica, que a gente fala, que ela tem um grau no olho e não tem no outro. Então, tem que, para sanar, que procure um exame de vista aos 3, 4 anos para descartar aquela ambliopia, porque depois dos 6, 7 anos, às vezes a pessoa descobre, quando entra no exército, vai fazer um concurso público, que a pessoa vai fazer o exame, aí que ela vê que não enxerga daquele olho, aos 18 anos de idade. Então, é muito sério e não é raro. Para a mãe ficar tranquila, que faça o exame refracional aos 3, 4 anos de idade. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, vamos conversar sobre o CD Tua Força é Maior, da cantora Sabrina Ribeiro. Voltamos já.